Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um podcast Numen. Eu sou o Fernando Pena, arquiteto de soluções na Numen. Esse é o podcast que te fala sobre empresas, tecnologias, inovação para negócios. E hoje eu estou aqui com os meus amigos, tenho o prazer de receber aí Douglas Brito, que é nosso arquiteto aí, de soluções também, e Ricardo Rabai, que também está aí. Já gostaria de agradecer aí a Odin, aos deuses do Olimpo, por ter liberado o Rabai para estar aqui hoje. Muito obrigado, Rabai, pela presença aí. Você veio participar aí, né, Brito? Na verdade, assim, é muito difícil você estar numa mesa com o Rabai e você tem que complementar algum tema com relação, né, à tecnologia, enfim, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui no miudinho, né? E vamos que vamos. Eu já vi que hoje vai ser difícil, então. Vai ser. No mínimo eu vou complementá-lo. Me fizeram vir até aqui no meu estado mais ogro deplorável, da minha vida. Né? Pois é. Deplorável da minha vida. Você vê que tá com o cabelo tipo do Loki já, né? Já tá... Não deu tempo nem de emagrecer. Eu não sabia que ia ter câmera, cara. Eu nem me maquiei, nem fiz escova. Você não passou no camarim? Tem camarim aqui. A gente tá famoso aqui agora, bicho. Tem camarim, tem comida, tem maquiagem. Outra coisa que eu ia comentar. Pessoal, você que tá ouvindo, assistindo, se você não quiser assim, visualizar o vídeo, você pode só escutar, tá? Porque o nosso estado tá na verdade, a gente recomenda, né? Recomenda. Se vocês olharem o Brito também, parece que o bicho assoprou o dedo e inflou, cara. Comi um pouquinho aí. Comi um pouco demais. Só um pouquinho. Ainda bem que coube na cadeira aqui, né, Brito? Tá tranquilo, né? Tá confortável aí. Tá. Então tá. Dá pra seguir. Tá bom, muito bem. Vamos falar sério. Agora nós viemos aqui hoje para falar de Rise. Rise with SAP. Antes de vocês, eu estava conversando aí com a Vanessa e com o Enéas. A gente teve uma introdução aí, explicou um pouquinho sobre o programa do Rise com a SAP. E eu trouxe aqui os arquitetos de soluções aí para poder falar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre o assunto. Qual é o papel do arquiteto de soluções? O que o arquiteto de soluções tem a ver com isso aí tudo? Boa pergunta, né? Boa. O que o arquiteto faz, né? Nem a gente sabe, né? Direito, muito bem. Roteiro, né, Rabai? Mas... acho que a gente faz um pouquinho de tudo, né? Dá uma olhada, um pouco de infraestrutura, né? Um pouco de funcionalidade de sistema, né? Como que os sistemas se conversam, né? O que a gente tenta fazer é um grande desenho, né? De como as coisas vão se encaixar e vão funcionar, não só em termos de SAP, mas com os sistemas que não são SAP, né, Brito? Acho que né, no mundo atual a gente tem que ter essa amplitude para olhar uma visão, né? Super jargão assim, mas uma visão mais floresta para a gente olhar, né, para onde as coisas estão indo e como elas estão indo, né? Então tem toda essa questão que o Roberto comentou de infra, de sistemas e processos, né? E quando a gente fala de processos, a gente pega o gancho do quê? Desse carinha que a gente ama, que a gente trabalha, que é o tal do ERP. Nesse caso, ERP, muito bem. O nosso amigo SAP, né? E aí o Rise vem justamente para poder fomentar o ERP, né? Mas antes da gente ir direto para o assunto aí de Rise, vamos falar um pouquinho sobre a história da SAP com o ERP. Então fala aí pra gente, Britão, o que tem de evolução do SAP até agora com o ERP aí? O legal disso aí, Pena, é que enquanto a gente estava pensando o que a gente vai falar, como a gente vai falar, a gente falou, a gente precisa dar uma roupagem pra galera da questão de SAP, de HANA, e como que tá isso antes de chegar no Rise, né? Então o que a gente gostaria de comentar? É que houve uma evolução, né, do ERP. A primeira coisa é que houve uma evolução, né? Com o advento do HANA, que veio para ajudar, auxiliar empresas aí com a série de... Até o Enéas comentou no outro podcast, né, que veio pavimentar. Então ele acaba que habilitou para outras coisas. Então você tem o banco HANA e você tem a evolução do ERP, que é o S4HANA, que roda em cima desse banco para te possibilitar outras coisas. Então aquela mesma história que a galera, né, a gente já está cansado, mas a gente precisa chover no molhado, porque a gente não sabe, né? Quem que está escutando esse podcast é assim, né? Então, o S4HANA é a evolução do SAP ERP. Então, ele veio para auxiliar essas empresas e habilitar para outras coisas. Então, a gente está falando de transformação digital, machine learning, IoT, e ele pavimenta esse caminho, né? E, lógico, aí tem a questão de experiência de usuário, que a gente também tem uma cara nova para esse mundo aí, para o usuário executar suas tarefas. E outra coisa importante, o ERP, fundamentalmente, ele é transacional. E uma das principais coisas que mudaram foi a questão de modelagem, permitindo o quê? Uma visão analítica disso tudo, ali embarcado, né? Então, a gente gosta de frisar esse ponto também. Boa. Rabai, quer complementar essa parte da evolução aí do acho RP? que tá bem explicado aí, bem colocado. Acho que assim, né, para quem não conhece o RP, o da SAP vem agora, já está pegando uma outra maneira do que a gente viu lá no passado, né? É o que o Brito falou, uma outra experiência de usuário, né? Hoje com telinha Fiori, aplicação web,
a capacidade de processamento com HANA, isso tudo evoluiu demais até chegar aqui, o que permite a gente trabalhar com esse tipo aí de tecnologia nova, tecnologia emergente aí que está no mercado, certo? Sim. Beleza, agora o Rise vem justamente aí para poder fomentar e a gente consegue, a gente sabe que tem aí tanto para o public e private. Rabá, explica um pouquinho mais aí para a gente a diferença entre o public e o private. Tá, então, agora nesses últimos tempos aí, a SAP ela tem se transformado, né? Ela tem se transformado numa empresa que está saindo ali daquele software monolítico instalado ali, né? Que você tinha que comprar seu servidor, ter ali sua salinha de servidor, né? Toda uma infraestrutura de rede, uma série de artifícios, né? Que você precisava para poder ter um SAP, tá? Você precisava escolher qual que era o seu banco de dados, né, que você ia instalar, precisava de profissionais de rede e tudo mais, né? Então, com a evolução, né, que nós temos visto aí de todos os softwares, né, de toda a indústria aí, a gente evoluiu, né? E agora nós podemos ter, né, um software por assinatura, né? Assim como foi colocado lá pelo Enéas, né, no outro podcast, e pela Vanessa, muito bem colocado, nós podemos ter esse software por assinatura, tá? E aí, com isso, a SAP já passou por algumas fases, né? Então, assim que a gente teve o S/4HANA, ele teve uma primeira evolução e a gente começou a sair um pouco só do on-premise, que é o quê? Esse nosso ERP instalado, tradicionalzão, que a gente está acostumado, né? E a gente chegou até algumas modalidades. Então, a primeira modalidade que a gente teve da SAP foi o REC, né? Onde a SAP te provia toda a infraestrutura, mas você tinha a instalação ainda de um S/4HANA, tá? O segundo modelo que a gente teve, né, foi o Public, tá? E o que é esse Public, né? Esse Public, ele é como se fosse um software que você vai lá, habilita, né? Coloca os seus dados, vamos dizer. Ele é mais fechadinho, você não tem, vamos dizer, tanta liberdade para fazer customizações, tá? Para fazer modificações, principalmente de código, né? Toda vez que você precisar fazer alguma modificação de código, você vai poder fazer muito pouco dentro dele, você vai ter que ir para fora para fazer essa modificação de código, você consegue devolver para ele. Tá? Então, ele é uma versão, vamos dizer, mais fechada, que não é aderente a qualquer tipo de indústria, né? Determinados tipos de indústria, e alguns países, o Brasil é um deles, né? Tem algumas limitações ainda, principalmente por conta de legislação, essas coisas. Tá? E aí, quando saiu esse public, né, nós ficamos com um pouco de gap. A SAP ficou com um pedaço, né? Você fala, poxa, eu quero ainda prover infraestrutura, eu quero prover software por assinatura, né? Mas eu entendo que os meus clientes ainda têm uma limitação por conta de localização ou pelo tipo de indústria que eles têm e que não é possível, eu não estou oferecendo esse serviço. E foi assim que nasceu uma primeira versão que se chama o Single Tenant, tá? Onde eu tinha algumas regras para poder desenvolver lá dentro. Tá? E agora, mais recentemente, né, com o Rise, com o advento do Rise, tá, a gente chegou na versão private, tá? Então nós temos a versão, né, public, tá? Que é essa mais fechadinha, onde eu não posso customizar muita coisa lá dentro, eu tenho alguns guias, eu tenho uma configuração guiada ali dentro, tá? Eu tenho que desenvolver muito fora dele, né? E nós temos o private, que é o quê? O private é como se fosse o nosso on-premise, nosso antigo on-premise, só que com toda a infraestrutura provida pela SAP, tá? Boa. Então, eu acho que, de novo, né, a gente tira do cliente toda a preocupação, toda a responsabilidade por infra, por equipamento, por tudo isso. Então, a gente sai do on-premise e migra para a nuvem, certo? Nesse momento, acho que tem alguns tipos de migração, para quem já tem SAP principalmente, né, Britão? Sim. Fala aí um pouquinho sobre os modelos que a gente tem de migração aí, Greenfield, Brownfield. Esse tema é muito legal, porque a gente fazer um gancho com o que a gente vem falando com clientes, acho que falar de S4, a gente ficaria aqui, né, Rabai? Acho que 5 horas só para falar da questão S4. Mas voltando à sua pergunta, assim, tipo, os tipos, né? Como que eu vou, né? Como que eu trilho minha jornada para esse mundo? São 3 tipos, né? Então você tem uma implementação nova, né? Você tem uma implementação nova, ou seja, o seu sistema a gente trata como legado, né? Ou seja, a gente faz carga de dados, faz uma migração de dados ali para um novo ambiente que é denominado S4, né? Esse é um tipo. A gente tem o outro
outro tipo que é conversão, né? O que acontece? Você tem o seu ERP, ali o seu R3, o seu ECC, e a gente você vai aplicando notas ali, fazendo uma série de trabalhos técnicos mesmo, até transformar, converter aquele sistema num S4, tá? Aí tem prós e contras que também, cara, se a gente for abrir aqui, né, Rabai, a gente fez alguns programas de conversão, né, que a gente tem assim no detalhe o que é pró, o que é contra, não cabe aqui, né, a gente comentar isso. Mas de novo, né, acho que cada cliente tem um modelo, cabe uma análise, exatamente. Não existe uma receita de bolo pronta que vai servir para todo mundo. Lógico, isso assim, é fato. A implementação nova a gente sabe que a gente acaba se aproveitando daquilo para fazer remodelagem de processos e a gente tem algumas vantagens, mas nada impede de uma conversão, muito pelo contrário. E por último, a transição, né? Esse nome também é novo, né? Ele teve algumas mudanças aí no decorrer disso, e um exemplo dessa transição é o Central Finance. Eu particularmente gosto bastante do Central Finance. Aqui no Brasil é difícil, né? A gente tem algum projeto que vamos para S4, vamos começar para o Central Finance, mas um bom exemplo de transição seria o Central Finance, que seria o quê? Eu vou desligando uma torneirinha aqui do meu lado RP antigo e vou ligando uma torneirinha aqui do meu lado S4. Então eu levo primeiro a minha parte contábil, por exemplo, e depois eu vou abrindo a parte de contas a pagar, contas a receber, eu vou migrando aos poucos. Quando eu perceber, eu já estou numa instância S4 e eu fui aos poucos, né? Essas serão as opções de implementação. É a jornada para a nuvem, né? A jornada por S4, né? E aí a ferramenta, né, Rabai, a SAP disponibiliza, na verdade, ferramentas para poder ajudar nessa jornada. Fala um pouquinho para a gente aí de algumas ferramentas dessa migração. Isso. As ferramentas que a própria SAP ela disponibiliza, né, elas vêm evoluindo bastante, né, desde que saiu lá o S/4HANA, a primeira versão lá em 2015 ali, né, até hoje a gente a cada ano vem conhecendo, né, novas ferramentas que a própria SAP vem elaborando aí, disponibilizando para a gente poder fazer essa análise, né? Assim como colocado já aí, né? Não tem uma receita, né? Não tem falar, você faz nova implementação, não. Você faz faz uma conversão, né? Então isso depende muito do que o cliente quer, né? Se ele quer um projeto rápido, né? Ele quer, eu quero chegar logo no S4 e depois eu vou ter uma jornada maior aí para transformar, né? Ou eu vou ter uma jornada mais lenta aí que eu quero reinventar meu negócio mudou muito, né? Meu ambiente tem muito tempo, então não tem uma receita mágica, né? Não tem uma fórmula mágica, tá? E essas ferramentas que a SAP disponibiliza são justamente para te ajudar com isso daí. Tá, então a gente tem algumas ferramentinhas aí, né, que foram trocando de nome, tá? Alguém já pode ter ouvido falar do BSR, né, que agora chama-se Process Discovery, tá? Onde você aplica umas notas no seu sistema, extrai informação, sobe num relatório bem legalzinho aí, que a gente vai falar acho que um pouquinho mais para frente aí, mais no detalhe dele, tá? A gente tem o Readiness Check, né, que é muito legal. Eu adoro o Readiness Check, né? Cara. O Readiness Check é uma coisas legais, bem legal. Né? Facilita a vida. Facilita, ele te dá uma visão muito boa, né, dos seus Zs aí, né, dos seus processos, que você tem habilitado dentro do seu ERP, né? Então, mesmo para quem não tem, vamos dizer, não tem sistema, vamos dizer, não tem SAP, não tem SAP, né? A gente consegue usar alguma dessas ferramentas, né? O Readiness Check, ele é para quem tem ECC, né? Para alguém que tem alguma versão de ECC, mas a gente tem ferramentas, né? Tem o VLM, né? Que é o Value Lifecycle Management, onde a gente consegue ver como está posicionada a sua empresa no mercado, né? Quais são os valores que você quer alavancar para você construir seu business case mesmo, né? Fala, poxa, afinal de contas, por que você implementa um sistema, né? Para melhorar a vida da sua empresa, né? Então, assim, é um investimento que tem que ser pago, né? Ele tem que dar retorno. Então, assim, uma das coisas que essas ferramentas proporcionam é você avaliar, né? Qual o retorno que esse projeto, né, vai trazer para você, tá? Não é uma simples troca de sistema. Boa, e traz a facilidade também de conectar com todos os outros ecossistemas SAP aí, Concur, Success, Ariba. Falando em ecossistema aí, a gente tem os mais variados possíveis, pensando numa cadeia de valor gigantesca, né? Por que a gente está dando todo esse contexto, né? Porque essas coisas elas vão englobar, né, o Rise quando a gente começar a rodar a roda da vida ali do que entra. Mas a gente está falando basicamente de Concur ali
para despesa de viagem, o próprio Ariba para compras e um monte de outras ferramentas do tipo SuccessFactors, desse ecossistema da SAP que a gente usufruiria de forma isolada e que agora a gente tem uma maneira de compensar essa coisa segregada e ter uma maneira mais unificada de poder aproveitar esse ecossistema SAP, sabe? Isso é um negócio bem legal, assim, sabe? De explorar. Bom, aí falando de ecossistema SAP, temos aí junto também, preciso falar um pouquinho sobre BTP, Business Technology Platform. Mas aí eu vou usar o direito aqui, eu vou falar um pouquinho. Faça-nos o favor. Por favor, né? O Acho cara melhor. que entende do assunto é melhor, né? A entender do assunto, né? Que é isso, né, cara? Isso aí muda direto, a tecnologia tá mudando demais aí, né? Mas vamos lá, o Business Technology Platform é aí uma plataforma, como o nome diz, as a Service, né? Um PaaS, onde está hospedado aí, né? Em alguns inclusive dos players que o Enéas comentou, que vocês também comentaram. E dentro você tem uma gama enorme de serviços lá dentro, onde você consegue... na verdade, ele é dividido em 4 grandes vertentes aí, tá? A parte de database and management, a parte de analytics, a parte de application development e a parte de intelligent technologies. Então, isso traz uma série de serviços que ajudam em tudo, né? Tanto a parte de banco de dados com HANA Cloud, você tem também a parte de analytics com, né, o SAC Analytics Cloud. Você tem aí também toda a parte de desenvolvimento com Integration Suite, Extension Suite. Dentro da parte de Intelligent Technologies, tem as tecnologias mais emergentes aí, como o Conversational AI da SAP, o RPA, que é o IRPA da SAP, né, que é o Intelligent Robotic Process Automation, e outras ferramentas aí, né, para AI, para a internet das coisas e tudo mais, né. Por que é importante falar disso? Porque quando a gente for falar de RISE, o RISE também traz algo nessa linha também, né, para trabalhar com esse tipo de coisa. Então, o que nós fizemos até aqui agora foi dar um background, aí, dar um pano de fundo sobre a história aí do SAP, do ERP, o ecossistema, para a gente chegar e começar a falar um pouquinho mais do RISE. Eu estava conversando no episódio anterior aí com a Vanessa e com a Enéas, a gente falou um pouquinho sobre a visão geral do programa do RISE, mas eu queria ouvir de vocês a visão de arquitetura também sobre o programa, como é o programa do RISE, como vocês enxergam esse programa da SAP. Eu vou pedir a palavra, porque eu vou dar eu vou dar uma romantizada, como sempre. Eu vou deixar, depois o Rabai desce no nível que ele consegue explicar. Eu vou deixar, porque senão o Rabai vai falar, depois você vai ficar meio sem palavras. É porque eu gosto de contar as historinhas, né? Não, então eu gosto de contar. Adoro uma história, adoro uma história. Exato. Então, eu acho que assim, eu estou bastante contente com esse programa. Eu acho que assim, uma estratégia muito legal da SAP para alavancar algumas coisas, principalmente da chamada cloud, né? Então, assim, a gente está cansado de saber que a vida é um grande as a service. A vida é um grande as a service. Hoje ninguém quer comprar. Tudo, né? Você não quer comprar carro, você quer andar de Uber. Então, assim, se a gente fosse fazer uma analogia, então a gente teria um grande LaaS, né? Um Life as a Service. E isso se aplicou primeiro para a infra. Desculpa, eu vou ter que te cortar. Essa foi fantástica, Brito. Pode que falar. É isso, cara? Life as a Service. Você não esperava essa, né, Rabai? Não esperava. Eu vou até anotar aqui, porque isso aí agora realmente essa no vai... futuro. Life as a Service. Eu gostei, cara. Essa romantizada, assim, precisava, sabe? Um passo à frente, né? Gostei. E nesse contexto, vocês vão ver que tudo vai ter sinergia com o que eu vou falar aqui. Não é palavras ao vento, não. Então, nesse contexto, você tem o quê? O Business Transformation as a Service. Então, esse Business Transformation é muito mais abrangente do que a gente imagina. Não é só infra, não é só plataforma, não é só software. Então, é toda uma jornada, né? É todo um conjunto, né, de coisas organizadas para que a sua empresa consiga trilhar novos caminhos, né? Então, o programa ele foi lançado lá em janeiro de 2021, né? Esse programa RISE with SAP. E o que ele é, cara? Ele é um conjunto de soluções e serviços, né? Dentro de um mesmo contrato e dentro de uma mesma sinergia para que você possa escalar e trabalhar essas coisas de uma forma em conjunta, né? Então, assim, a gente volta a falar, visando uma jornada de transformação digital, um business transformation, é mega importante você primeiro entender onde você está, aí a gente lembra das ferramentas, né? E poder mapear e trilhar o próximo passo, né? Então, dentro do contexto do RISE, ele vem te auxiliar nesse quesito, né, rapaz? Eu acho que é muito importante essa questão do antes, né? Do antes da implementação, né? Sim, acho que isso é uma das coisas imprescindíveis, tá? E assim, como o Brito bem colocou, né? Isso é um programa aí que realmente a SAP, acho que agora
acertou, né? Ela estava tentando regular, falar, poxa, nós queremos nos tornar uma empresa cloud, né? Mas também não queremos criar um fardo, né? Todo investimento, toda a nossa história que nós temos com os nossos clientes, né? Como a gente vai fazer, né? Para conseguir entrar nesse novo mundo, né? E aí, putz, o Rise acho que veio para realmente acertar a mão nisso, tá? Já começa aí, né, que no passado algumas pessoas tiveram hack, né, e não tiveram uma boa experiência, né? Então, assim, poxa, por que não trazer para dentro, né, o que tem de melhor no mercado em infra? E trouxe para dentro. Azure, AWS, né, GCP, né, e tá trazendo outros mais, tá? Tá cada dia, né? Já tem ali cloud lá fora, né? Então tá trazendo outros mais, né? Isso permite que o cliente que tem aquela relação maior com esses provedores de hyperscale esteja assim à vontade para escolher o da sua preferência. Sim. Então dentro do Rise ele pode escolher o provedor dele de cloud. Pode. Isso é uma das sacadas, né? Inclusive, assim, a gente sabe, né, que quem conhece, né, um pouquinho mais de cloud, né, e não que eu seja um profundo conhecedor, o Pena tá aqui, conhece muito mais que eu, né? Mas você sabe que uma das coisas que você tem ruim, né, é ficar trocando informação entre clouds diferentes, de provedores diferentes, né? E às vezes você quer concentrar tudo num só. Você fala, poxa, mas aí o contrato da SAP com um único contrato, né? Em qualquer um desses hyperscalers, né? E aí eu vou ter o meu outro contrato, que é para os meus outros softwares, né, de nuvem. E aí eu vou pagar tráfego, como é que vai ser? São 2 contratos separados. Né? Você pode, né, junto ali com a SAP, junto ao seu hyperscaler, né, fechar uma conexão privada ali entre os seus 2 contratos ali. Isso vai diminuir bastante seus custos, tá? Então, quando a gente está em cloud, né, isso é uma das coisas que a gente tem que sempre se preocupar, né? Fala, poxa, eu tenho que otimizar ao máximo os meus recursos, né? Por quê? Ele não é uma máquina que está ali parada, né, 100%. Exato. Cada tem que minuto, ser elástico, né? Tem que ser cada elástico minuto que rodou, tô pagando, né, Pena? É isso aí. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Você não pode pagar nem pelos horários de pico e nem pelos horários de baixa, né? Você tem que pagar pela sua necessidade. E escalável é diferente de escalonável, né? É diferente de... o pessoal às vezes confunde muito, né? Escalabilidade com elasticidade. Né? Porque elasticidade é a capacidade de você justamente atender esses horários de pico sem ter que estar com todos os servidores trabalhando para atender o horário de pico. E isso se aplica para processos também, porque você pode escalar a sua empresa. Essas novas tecnologias e processos inteligentes visam o quê? Escalar sua empresa sem você precisar mexer em time. Escalonar é diferente, né? Para você escalonar, você mexe em time para você preparar esse crescimento. Então, acho que uma das principais diferenças é esse. Eu acho que, assim, eu vou dar o gancho, puxar o gancho lá novamente do nosso papel. Nessas coisas novas que estão surgindo, e siglas, e jeitos, e formas, o nosso papel é ser interlocutor, né, Rabai? Sim. Assim, a maioria dos clientes nos chamam para trocar uma ideia, é para a gente realmente tirar, né, chamar para a luz e para a gente também aprender com eles, porque, cara, cada vez mais as coisas estão diferentes, né? Cada vez mais o cara quer um projeto mais rápido, mais barato, mais centrado no usuário. Que a gente tem mudado, né? A gente tem mudado muito o discurso, né? Do que a gente fazia anos atrás. Sim, né? Acho que uma das coisas, assim, no nosso papel de arquiteto, né? Que a gente tem... Antes a gente era muito especialista em SAP. Exato. Né? O Brito conhecia profundamente finanças, o Pena aqui conhece profundamente tecnologia, né? E eu sou um cara mais de logística, né? Então, assim, a gente olhava muito para esse lado dentro do universo SAP. E nesses últimos tempos, assim, eu acho que a gente tem que abrir um pouco o leque, porque cada vez mais os clientes eles têm tecnologia SAP, sim, né? Mas cada vez mais eles estão integrados com soluções de próprios parceiros SAP. Exato. Né? Então isso é importante. Cada vez mais a gente está tendo que abrir o leque, aí, conhecer um pouquinho mais, né? E como disse bem o Brito, aí, aprender, né? Aprender. E é importante para o cliente porque traz essa flexibilidade, né? Ele não está preso a nenhum lugar, né? Igual o Brito falou, ele tem a capacidade de escolher, ele escolhe o que ele tem. Cara? De repente já tem um contrato, ou gosta mais daquele tipo de provedor, né? E assim, a minha visão de arquitetura, olhando para a arquitetura, acho que é bem de encontro com o que o Rabai falou. O arquiteto ele é muito mais generalista nesse ponto, porque a função de arquiteto de soluções é prover uma solução que seja viável, que seja, né, economicamente viável, que vá atender as necessidades do cliente e que, ao mesmo tempo, você não vai descer a fundo naquele detalhe. Então, assim, você acaba conhecendo bastante coisa, porque, assim, quanto mais você conhece, mais opções você tem na hora de construir uma solução, entendeu? Eu acho que até que a função de arquiteto de solução, a SAP, hoje ela está mais parecida com a função de arquiteto de soluções geral.
Exato. Né? Hoje a gente tem que ter essa amplitude, né, de outras tecnologias. Lógico, a gente saber o que é possível, saber o que não é, o que propor integra solução, com o que, exato. exatamente. Porque a demanda é essa. Né? Esse é o novo Exato. mundo. Né? Então a gente tem que, igual o Roberto comentou, a gente tem que entender todo o cenário que o cliente está para a gente propor realmente a melhor solução, aquela que para de pé e aquela que tem sinergia com todo o ecossistema que o cara já tem. Aí vale assim, um tema assim, que a gente provavelmente pode explorar em alguns outros podcasts, que é a questão das startups, unicórnios, Sim, que é um sem mundo dúvida. completamente... Daria um outro podcast inteiro para falar só sobre isso. Da abordagem. Né? Sobre arquitetura de soluções para isso. Sim. Projetos, exatamente. enfim. E se Com você certeza. tiver dúvida sobre o que faz um arquiteto de solução, vocês, por favor, procurem lá no canal do Pena, o Pena Rocks, né? Porque lá ele tem explicadinho um videozinho. Eu vou procurar o Rabai. diferenças. Pode procurar que eu procuro o Rabai. Ou deixa um recadinho aí pra gente que a gente pode fazer outro aqui também. Muito bem. Qualquer dúvida em relação ao que a gente está falando aqui, conforme eu falei também da Vanessa com a Enesa, assim, as nossas redes sociais estão aqui. Vocês podem entrar em contato, também consegue aí falar com o Brito. Com o Rabai é mais difícil falar, né, Brito? Ele fica lá no tem que ter uma conexão meio direta. É um pouco complicado. Mas a gente chega lá. Voltando um pouquinho mais aí para o assunto do Rise de novo, né? Quais são as ferramentas aí de processo inteligente, Rabai, nessa parte que você tinha comentado lá sobre o Process Discovery e tal? Isso é uma parte muito legal, né, que a SAP está trazendo cada vez mais, não só a SAP, né, mas é um movimento em geral do mercado, né, onde a gente analisa os nossos processos, né, e como tá. Antes era muito difícil, né, a gente tinha que ir muito com pergunta e respostas, né, a gente não tinha muito dado, aí dependendo de quem respondia a pergunta para você era um pouquinho mais complicado, né, então fala, poxa, qual a melhor forma de você entender, né, como o seu sistema tá? Pergunta para ele, né? Exato. Só que quando você pergunta para ele, nem sempre volta uma resposta, né, vamos dizer, inteligível, né? Alguém precisava interpretar isso daí, né? Não é tão claro. Né? Não é tão claro. Então tem um movimento aí que chama-se BPI, né, de Business Process Intelligence, né, onde uma das ferramentas é o Process Mining, né, e traz muito de analítico, tá? E é isso daí também, acho que dá um podcast inteiro só para falar disso, mas Exato. eu vou resumir bastante aqui para vocês, né? Ele basicamente pega logs do seu sistema, interpreta isso, né, e coloca de uma forma gráfica, onde você pode ver quais transações são recorrentes, ele pode montar um BPM para você, um fluxo, né, vamos tentar evitar um pouquinho a sigla, né, ele pode montar um fluxo para você, com tempos, tudo. Então, essa é a visão de longo prazo da SAP. Né? Então, a SAP está investindo bastante, ela adquiriu uma empresa que se chama Signavio, né, e que justamente faz exatamente esse tipo de trabalho. Tá? Então, ela está incorporando aos relatórios dela de diagnóstico, né, isso daí. Já está incorporado? Não, ainda não está incorporado. Eu já posso usar o Signavio? Já pode usar. Não com essas ferramentas ainda de análise, né? Ele não está acoplado. Isso aí ele deve estar disponível aí, né, no finalzinho do ano, né, o começo de 2022, pelo menos é o roadmap que a SAP passou para a gente, né? Mas os relatórios, né, principalmente o Process Discovery, que é uma ferramenta que você pode instalar as notas hoje, né? Você pode instalar as notas no seu ECC e puxar, né, um diagnóstico. É muito legal, tá? É muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ver esse relatório, né, pode entrar lá, procura no site da SAP, Process Discovery, vocês vão encontrar. Né, ele tem um exemplo desse relatório e ele monta, assim, quando você carrega as informações, ele disponibiliza uma ferramenta online muito legal, traz uma série de indicadores, né, ele te traz uma foto do seu sistema, onde você vai tomar mais benefício baseado na utilização do seu sistema. Então, muito, muito, muito legal isso daí. Isso ainda é Rise. Né? Parece que a gente está falando de outro tema, né? Mas é Rise. É Rise. Está dentro do Rise. E na própria oferta da SAP, né, o Rise ele vai incrementar ao longo do tempo. Você vai ter, né, essa ferramenta aí disponível e totalmente integrada, né, com o programa. Tá? Como bem disse aqui, né, o Rise ele não começa, vamos dizer, ele não começa e termina numa implementação, né? Ele continua, né? E uma das coisas que você deveria pensar aí na sua empresa, né? Fala, beleza, implementei meu SAP. E a governança
disso? E o ganho? Quais foram os benefícios que eu tive, né? Não adianta nada você montar um business case no começo e depois você não apurar, né? Precisa então, medir, né? Saber que resultado deu, né? A própria SAP tá investindo bastante nisso para dar as ferramentas para que você consiga fazer isso, né? Para falar, poxa, realmente eu tive o meu ganho, né? Que eu estava buscando ali no meu começo do meu projeto. Então e por falar em ferramenta, você tocou no ponto ferramenta, a gente está falando de migração de novo. Dentro do RISE, a gente tinha falado antes do RISE a jornada de migração para o S4, o Rabai comentou um pouco sobre as ferramentas de migração. Migração para o RISE, as ferramentas são as mesmas, não muda nada, ainda é migração para o S4, segue do mesmo jeito? Sim, a gente vai ter os dois modelos, né? A gente vai ter, basicamente, essas são as ferramentas de discovery, né, que eu comentei, né? Porém, quando a gente vai entrar no RISE, né, e isso antes não era possível, e agora é um dos grandes benefícios que eu acho que o RISE trouxe é esse, né, de você falar, poxa, eu vou fazer uma implementação nova, beleza? Isso daí já era possível, né, entrar na nuvem da SAP com uma implementação 100% nova, só carregando os seus dados, né, de cadastro, essas coisas. Tá? Mas uma das coisas que o RISE trouxe legal, né, é que fala, poxa, mas eu tenho o meu ECC. Eu quero levar o meu ECC para lá. Meus processos, eu estou satisfeito com os meus processos, né? Eu não quero perder o histórico da minha base de dados, né? Eu quero manter. Eu quero converter o meu ECC, né, num S/4HANA, tá? Isso antes não era possível, né, na nuvem, né? Quando a gente tinha lá o tal do single tenant, que foi um intermediário, era só para novas implementações. E para o public a gente não consegue fazer isso, né? Porque, lembre-se, o public é muito mais fechado, né? Então ele não suporta ainda todas as funcionalidades do ECC ou suporta de uma forma diferente. Tá? Então, com o programa do RISE, é possível fazer isso. Né? Então, nós conseguimos levar esse ECC, né, para uma área da nuvem lá da SAP, né, e fazer esse processo todo de conversão, né, que é o que a gente chama de brownfield, né, e converter o ECC no S/4HANA. Tá? E aí é onde entra o tal do readiness check, né? Tem uma série de reports que ajudam e que guiam a gente a fazer isso, né? E seria assim, a mesma forma como eu faria isso on-premise, vamos dizer, né? A conversão, eu posso fazer lá na nuvem da SAP. E vale a pena comentar que as ferramentas vêm sendo melhoradas, né? Cada vez mais cada vez mais. Cada vez mais as ferramentas estão tornando mais fácil, né, essa jornada aí pro S/4HANA. No final, o programa RISE, ele já te mostra esse aglutinado de ferramentas, né? Então, antigamente já existiam, mas elas estavam ali meio que desconectadas. Você podia puxar uma coisa ou outra, ou usava uma coisa ou outra. Dentro do programa, não. Assim, cara, tá lá, ó, isso aqui faz parte. Isso você, nem sabia que existia. Pô, será que faz sentido eu usar isso? Então, ele já trouxe dentro do conglomerado de coisas, né? Essas ferramentas. São as mesmas, melhoradas, mas já te habilitando, ele fala, cara, usa isso aqui que pode ser que faz sentido. Entendeu? Boa. Falando um pouquinho aí sobre Business Network, falar um pouquinho aí sobre os ecossistemas SAP com o RISE, aí, conectando com o RISE. Aí assim, tem, igual comentei, né, que teria as outras ferramentas para as outras cadeias de valor, do tipo concurso, Success, Ariba, mas tem um outro ganho aqui que é uma questão de, assim, você está dentro de um network SAP que você tem já dentro desse pool. Imagina um Ariba, você já tem uma gestão de fornecedores ali que você pode conectar, você pode existir uma troca de documentos ali dentro desse já consegue se aproveitar disso. Já consegue se aproveitar disso. Então, assim, isso tem muito ganho, né, independente da indústria, na minha opinião, porque, cara, isso sim isso é novo. Isso não existia assim dentro de um contrato, digamos assim, né? Isso eram ferramentas que já existiam, né? A SAP já tinha isso no portfólio dela, né? Que era o Ariba Network, né? O Asset Intelligence, tá? E o LBN, né? Que a gente fala que é o Logistics Business Network, tá? E que o RISE, ele traz no pacote dele já uma possibilidade de utilização. Então, eu falo, ó, você usando ou não, né, ele já tem no seu pacote a permissão para você utilizar até um certo número de documentos, né? Cada um tem uma métrica um pouquinho diferente. Traz créditos ali na plataforma. Mas ele já te traz, de certa forma, os créditos para você utilizar, né? E aí, falando um pouquinho, acho que para quem não conhece, bem rapidamente aqui também, porque são ferramentas assim que se a gente for colocar aqui também, a gente vai fazer um podcast inteiro só disso, né?
O Ariba Network, que é basicamente, né, o que o antigo SRM, né, o Supplier Relationship Management fazia, né, que é para a gente poder ter aquele portal, né, de integração. E o Ariba já tinha também essa solução, né, só entrou dentro do programa, né, que é aquela integração entre fornecedores, né, e os demandantes, né, de serviço, tá? Então é como se fosse uma rede, né, onde você pode fazer negócios, tá? Então ele tem um número lá de documentos que você pode processar já lá que está dentro do seu pacote do RISE, tá? Boa. O Asset Intelligence também, né? Acho que complementos são 3, tá, Pena? Sim, não pode falar, fica à vontade. Tem o Asset Intelligence, tá? Que também te permite integrar, né, as suas coisas. Agora as máquinas estão cada vez mais conectadas, né? Elas têm disponibilidade de fornecer informações para a gente. Eu quero fazer uma manutenção preventiva, né? Eu já queria conectar com o meu provedor de serviços ali, né? Ou queria disparar a compra de uma peça, né, de uma manutenção. Então, ele tem também essa parte de integração, né? Então, também vem um número de documentos ali que você pode processar nessa plataforma, tá? E o último é o Logistics Business Network, que é como se fosse o Ariba Network, mas ele é bem focado em fretes, tá? Ele é bem focado, vamos dizer, na parte de transportes, tá? São todas ferramentas, acho que a Ariba é um pouco mais antigo, né? Mas as outras são ferramentas mais novas e que a cada dia estão ganhando funcionalidades, né? Assim, nem tudo, vamos dizer, ainda atende todas as indústrias da forma como precisa ser atendido, tá? Mas é um primeiro passo e conforme a utilização aí, a SAP está querendo cada vez mais alavancar e está desenvolvendo bastante isso daí. E dentro do RISE você já tem direito a utilizar essas ferramentas. Boa. Tá. Eu ia deixar o Brito falar, mas você usou todo o tempo dele, Não, então eu não só vai vou colocar dar. um ponto final e é isso. Né? Não, é que ele falou um pouco de crédito, eu vou usar o gancho para falar que também tem crédito para BTP, para o Business Technology Platform, certo? Para fazer toda essa Verdade, parte de bem integração, lembrado. CPI, GRC, Embedded, aí, GRC como serviço. Então, acho que dá para... De novo, né? O BTP tem muito serviço lá dentro, tem muita coisa para ser utilizada, mas cabe aí o trabalho de arquitetura de soluções para analisar para o cliente o que cabe, o que não cabe, o que se encaixa. Normalmente a gente entra muito forte no lance de integração e no lance de extensões, né, Rabai? Quando a gente fala de BTP ou o próprio antigo SCP, a gente vinha batendo muito forte nisso. E aí, cara, são temas assim extremamente que tem uma amplitude assim tamanha. Porque se a gente falar de extensões, a gente vai falar lá do Five Golden Rules, né, Rabai? Que a gente sempre a gente preza por isso, por quê? Por uma série de benefícios, né? Então, o BTP em si, ele ajuda nessa possibilidade, né? De fazer extensões, sem fazer extensões no core, né? E integração nem se fala, né? Também, assim, no podcast do Enéas e da Vanessa, eles comentaram, né? Cada vez mais o core do sistema, ele fica ali para o que ele é bom mesmo, né? Ali, uma parte mais robusta da coisa. Né? E o que é, assim, core business da empresa, ele está geralmente fora. Ou está no canal, ou está no portal, ou está no e-commerce. Então, essa integração chega muito forte com relação a BTP e aí a utilização de créditos. Né? Vale calibrar, vale saber como é isso, mas Sim, é legal consultar, né? Quais serviços são. Tem uma palavrinha aí bastante importante que chama-se créditos. Né? Nem todos os serviços do BTP são baseados em créditos. Né? Então, assim, tem um negocinho que chama-se CPA lá, que são esses créditos. Né? E quando você quer saber se um serviço pode utilizar esses créditos do RISE, né? Você procura aí pelo tal do CPA lá, que muito provavelmente, né? Lógico, tem que validar com a SAP, né? Ou com quem estiver vendendo a licença para você. Um responsável pela conta, né? Mas ele a chance de, se ele está incluído num serviço que é CPA, né? A chance de você poder utilizar os seus créditos do RISE, né? Para aquele serviço é muito grande. Tá? Boa, excelente. Acho que a gente falou bastante coisa aí sobre o RISE. Acho que como vocês comentaram, tem vários tópicos que a gente falou aqui que dariam outros podcasts inteiros, horas de conversa aqui, né? Dentro desse assunto, é bastante coisa. De qualquer forma, assim, eu conversei com a Vanessa, conversei com o Enéas, para a gente entender um pouquinho mais sobre o programa do RISE, e agora a gente conversou aqui entre arquitetos de solução para entender um pouquinho mais tecnicamente, entender como que se conecta tudo isso, como que tudo isso funciona.
E eu quero aí agradecer vocês aí pela presença. Valeu aí, Rabai, por estar aí presente, ajudar a gente aí nessa apresentação aí, esse bate-papo aqui. Britão também, muito obrigado aí pela presença, pela contribuição. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se vocês aí têm dúvidas sobre qualquer coisa que foi falado aqui, também não deixa de assistir aí o episódio anterior que a gente conversou aí com a Vanessa e com a Enéas, falando também mais aí um pouco sobre o Rise. Se tiver qualquer dúvida, acessa os nossos canais que estão aqui, as nossas redes sociais e entre em contato com a gente está disponível para te ajudar. Beleza? Muito obrigado, valeu, gente. Um abraço.